Erro número 9, não saber, na mesma linha ali do erro número 8, não saber o que fazer com o paciente anticoagulado. Então, cada vez mais a gente vê paciente anticoagulado no consultório. Por quê? Primeiro, antigamente tinha aquele negócio, eu só tinha varfarina para anticoagular paciente. Então, se o paciente tivesse um FA, por exemplo, que é a arritmia sustentada que a gente mais vê no consultório, mas o paciente não tem condições de usar varfarina por causa disso, daquilo, tal. Ou o paciente não usou varfarina um tempo, mas não teve mais paciência porque o INR ficava flutuando muito, etc. Agora, como a gente tem os novos anticoagulantes, que apesar do preço, são muito mais simples de usarem, então cada vez mais a gente pega paciente anticoagulado crônico no consultório. Qual é o problema? Esses pacientes que são anticoagulados crônicos, com frequência, precisam fazer alguma cirurgia eletiva. E aí fica a dúvida, o que é que eu faço com anticoagulante? Suspendo, mantenho? Se eu suspender, quantos dias antes? O que é que eu tenho que esperar para liberar esse paciente para a cirurgia? Então aqui só um exemplo, né? Porque o assunto é muito amplo para a gente abordar aqui numa aula rápida. Mas um exemplo, mulher de 71 anos vai ser submetida à extração de um dente. Certo? Chegou para você para essa avaliação. De antecedente pessoal, é hipertensa, dislipidêmica e tem FA paroxística. Está usando varfarina mesmo, a boa e velha varfarina, 5 mg por dia, com INR dosado ontem de 2,2. Certo? E a pergunta agora é o seguinte, o que é que eu vou fazer com o anticoagulante dessa paciente? Eu tenho que suspender? Se eu tiver que suspender, quanto tempo antes eu suspendo? Como é que é o meio de campo? Então, assim, tem muita recomendação de anticoagulante para cada procedimento específico, e a depender se é varfarina, se é novo anticoagulante, também é um assunto muito amplo. Mas para procedimento odontológico, que é esse que a gente está conversando, o resumo da ópera é o seguinte, o paciente está usando varfarina, via de regra, se o INR estiver controlado, né, abaixo de 3, você consegue manter o paciente anticoagulado pleno na maioria dos procedimentos, incluindo extração de até 3 dentes. 3 dentes. A aspirina a gente vai manter, se for em prevenção secundária, e o paciente que tem estente recente, por exemplo, a gente mantém até dupla antiagregação. Mas em relação ao caso que a gente estava falando, que era a varfarina, sim, dá para manter. Para isso eu tenho que tomar alguns cuidados. O INR tem que estar abaixo de 3, lógico, não imagina você fazer uma extração dentária no paciente que está com INR de 10. Não vai dar certo, né? E segundo, o ideal é que o paciente tenha esse INR nas últimas 24 horas pré-procedimento, porque uma coisa está com INR de 2,2 semana passada. Pode ser que quando chegue no procedimento semana que vem já esteja de 5. Então, o ideal é que você tenha na véspera. Mas, por exemplo, nesse caso, e esse aqui é um dos múltiplos casos que a gente discute no curso, nesse caso que está com INR de boa, recente, vai fazer uma extração dentária, teoricamente eu não tenho que suspender não, vai com a farina mesmo, vamos para frente. Eduardo, mas o odontologista não concorda. Aí é aquela história, né? Tem o que está escrito no guideline, tem a prática. O ideal é que você mande o seu paciente para alguém que tem experiência de fazer o procedimento odontológico em vigência de anticoagulação, que vai simplificar demais a logística, né? Lembrando, se fosse para suspender, não tem indicação, mas se fosse para suspender, teria que suspender 5 dias antes, esperar o INR ficar abaixo de 1,5, tá liberado, opera, né? Extrai o dente. Depois de 12, 24 horas, quando tiver pelo menos o sangramento, né, controlado, o odontologista falou, tá de boa. Então você volta à varfarina, vai ter que esperar não sei quantos dias para voltar ao INR terapêutico, vai ter que ficar dosando INR de novo. Então, assim, a logística é muito mais complicada. Então, tem estudos já que mostram que abaixo de 3 está de boa, pode seguir em frente. Então, erro número 9, não saber o que fazer frente a um paciente anticoagulado, ficar perdido, sem saber qual é a conduta certa.